Lais, seja bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Um grande abraço a vocês, Renata, Flavinho, ao Calheiros, a todo mundo ligado no programa. Vocês falavam aí do Gabigol e a gente vê o chute aí do Bruno Henrique, a assistência do Gabigol. Ele é o artilheiro do time, né? Tem 11 gols na temporada e tem 8 assistências. É disparado o jogador que mais dá passe para gol, o Gabigol, e ontem foram 2. E essa dupla aí, Bruno Henrique e Gabigol, ela é responsável por 59% dos gols do Flamengo na temporada. Aí o passe, mais uma vez, e a finalização do Bruno Henrique. 59% dos gols do Flamengo, portanto, participa a dupla Bruno Henrique e Gabigol, os dois juntos, ou só com o Bruno Henrique, ou então com o Gabigol. Os dados são do SofaScore, que é um site especializado em scout, em estatística. O Calheiros destacou aí, né, o Volta Redonda, o Jorge Jesus falou sobre a equipe adversária. O Flamengo, nesses 3 jogos da retomada, a gente tem aí o detalhamento do Gabigol, né, 12 jogos, 11 gols, então tem um aproveitamento e essa face de garçom, né, de ajudar os companheiros, mesmo quando não faz gol, mas ajudando. E o Flamengo, nessa retomada do Campeonato Carioca, do futebol, foram 3 jogos, nenhum gol sofrido, né? Fez 3-0 no Bangu, 2-0 Boa Vista, 2-0 agora contra o Volta Redonda. E na partida passada o Gabigol não tinha atuado, até porque estava com 2 cartões amarelos, então se sofresse, né, se recebesse o terceiro, não poderia estar à disposição contra o Volta Redonda. Quarta-feira, então, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, né? Pelo mandante, o Fluminense vai na ordem primeiro. E tem toda a questão também do início do ano, né, do Jorge Jesus ter falado do Fluminense, né, que não disputa, não vai brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro, toda aquela polêmica, né, que envolveu a declaração do Jorge Jesus. Lembrando que o Flamengo venceu o Fluminense já no Campeonato Carioca, 3-2, e perdeu para o Fluminense 1-0, mas daí era o time da garotada, não era o time principal. Então vai ser o terceiro jogo contra o Fluminense neste ano, e o Jorge Jesus já projeta essa final da Taça Rio, porque se o Flamengo vencer, aí conquista de forma antecipada o título do Campeonato Carioca. Vamos conferir aí o técnico do Flamengo. Um pouco, muito parecidos uns com os outros. Claro que este jogo já nos obrigou a correr mais, este adversário, o Volta Redonda, mais forte que as outras 2 equipas que nós jogámos nos outros 2 jogos, mas mesmo assim foi uma equipa só num sentido único, foi a equipa do Flamengo. Fizemos 2 golos, mais uma vez podíamos ter feito 4 ou 5. Jogos quando tu ganhas, começas a fazer 2, 3 golos, os jogadores começam a pôr as coisas mais fáceis e às vezes complicam, porque as oportunidades de golos que tivemos, o mínimo que tínhamos de fazer era mais 2 golos. Mas de qualquer maneira a equipa é muito, muito equilibrada, muito sólida. Mais uma vez não sofreu golos, 3 jogos sem sofrer golos, 7 golos marcados, 0 sofridos. Cada vez esta equipa está melhor. E pronto, e agora temos mais um jogo quarta-feira, e vamos preparar para esse jogo com muito respeito, como fazemos com todos os nossos adversários. Temos a humildade suficiente para reconhecer a história e o valor do Fluminense. Hoje o Flamengo, antes do jogo, depois do jogo não sei, mas antes do jogo tem estado melhor. Agora uma final, e numa final tudo pode acontecer, não há favoritos nas finais, e portanto queremos que seja um grande jogo e que seja digno da rivalidade que há entre o Fluminense e o Flamengo. Está aí o Jorge Jesus, portanto, falando, né, já projetando a decisão do Fla-Flu. Paulo Lima está com a gente também, né? Paulo Lima já está com a gente aqui no Bom Dia Fox. Podemos rolar essa bola com o PL também. Olha ele aí, ó. Paulo Lima, tudo bem? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, meu amigo. Eu já rolo essa bola para você, Paulo Lima. O Jorge Jesus falou em equilíbrio. Se a gente fizer um paralelo aqui, uma comparação dos 2 jogos que o Flamengo teve, Boa Vista, né?
pelo menos esses 2 últimos jogos, o Boa Vista e o Volta Redonda, a gente vai ver um Flamengo assim, com jogadores com protagonismos diferentes, né? Com exceção ao Gerson, que fez ótimas partidas nesses 3 últimos jogos, mas, por exemplo, ontem o Everton Ribeiro já foi um pouquinho mais discreto. O próprio Bruno Henrique, que no jogo anterior não tinha sido brilhante, ontem voltou a aparecer, voltou a se destacar. Quer dizer, queria que você falasse sobre isso, Paulo Lima. Esse rodízio parece... A sensação que dá é que os jogadores sabem se dosar durante as partidas. Uns aceleram, outros tiram o pé. Você tem essa sensação também, Paulo Lima? Como é que você analisou essa vitória do Flamengo ontem? Ô, Calheiros, um abraço para você, para Renata, Flavinho, né? Para o nosso querido Lai também, para a galera toda em casa. Ô, Calheiros, é um ritmo de treino, né? Queira ou não queira, é um ritmo de treino. O Flamengo é superior. A gente percebeu no segundo tempo, inclusive ontem, como o Flamengo teve chances de fazer 4, como disse o Jorge Jesus, até 5 gols, né? O goleiro do Volta Redonda foi daqueles brilhantes. Ultimamente, os goleiros que enfrentam esse todo-poderoso ataque do Flamengo sempre se destacam, porque é toda hora a bola aí na pequena, na grande área. Evidente que não há uma necessidade de um desgaste muito grande. Quando você tem o Bruno Henrique que faz 2 gols, com boa atuação do Gabriel Barbosa, o Everton Ribeiro ontem um pouquinho mais sumido, mas eu acho que é o ritmo. Não dá para você ter, né, num elenco como esse, num time como esse, os 11 atuando com nota 10 em todas as partidas. Não é possível, é muito difícil. Até porque não há um nível de exigência muito grande, né? Não há um empenho, uma briga pela bola, como se fosse, por exemplo, uma decisão da Libertadores da América, como foi contra o próprio River Plate, né? Ou em jogos importantes e decisivos, como foram aqueles também da Libertadores da América no ano passado, e até alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Aí há uma necessidade de um empenho maior, de uma dedicação maior, de uma aplicação tática muito mais empenhativa, vamos dizer assim, né? Muito mais dedicada. E ontem o Flamengo, mais uma vez, sobrou. O Volta Redonda foi, apesar de toda a expectativa que se tinha, né, a necessidade do Flamengo jogar bonito, 2-0, deu para o gasto, e no segundo tempo gastou a bola, perdeu oportunidades aqui, ali, todo mundo chutando, todo mundo querendo fazer gol. Eu acho que esse, vamos dizer assim, como você falou, né, esse equilíbrio que existe no Flamengo, exatamente é o que dá essa maestria do time em todos os jogos. Um dia brilha o Gabriel, no outro dia brilha o Bruno, no outro dia o Everton Ribeiro, a Arrascaeta não apareceu. Enfim, a gente ainda não viu ainda, por exemplo, o sistema defensivo do Flamengo. Alguém já ouviu falar do Felipe Luiz, que salvou uma bola em cima da linha, o Rafinha, que tirou de cabeça, o Diego, que fez uma defesa espetacular? Até agora a gente só viu o Flamengo jogar. O Diego está com o mesmo uniforme desde o jogo contra o Bangu, Paulo Lima. É o mesmo uniforme. Ele acaba o jogo, ele bota na bolsa, guarda na bolsa. Exato. Exatamente. E ontem também, né, principalmente depois do segundo gol, né, o segundo gol ter acontecido nos minutos iniciais ali do segundo tempo, aí sim que no segundo tempo virou aquela sensação de treino mesmo. Mas lá, a gente tem outros assuntos também, além de bola rolando, teve toda a questão da transmissão, né, do Flamengo, que ia ser no aplicativo, depois passou para a TV do clube. Conta mais para a gente sobre isso, por favor. Exatamente. O Flamengo decidiu fazer uma cobrança, né, de ingresso virtual. Até o presidente Rodolfo Landim deu entrevista exclusiva ao Fox Sports Rádio no sábado, explicou, esclareceu, rebateu também aquele protesto que houve no muro da sede da Gávea, né, de Landim ganancioso, o Flamengo é do povo, enfim. E ele disse que se chegou num preço bastante acessível, só que não foi acessível para quem queria entrar no site por causa da dificuldade da plataforma de receber o pagamento, né, desses torcedores. Segundo o presidente, houve muita procura, né, e não seria diferente, porque no jogo passado, 2.200.000 acessos simultâneos. É claro que com a cobrança iria diminuir bastante, mas mesmo assim seria bastante procurada essa transmissão. E o presidente do Flamengo falou sobre isso ao final do jogo, e a gente tem aí a manifestação do Rodolfo Landim. Hoje a gente estava nessa fase de teste, a gente já teve a oportunidade de comentar isso bastante, né? Essa fase que a gente está procurando conhecer bem esse mercado de streaming, tudo isso. A gente está fazendo mais um teste dessa vez com na verdade, pagamento da transmissão. Só que, assim, o sucesso foi tão grande que acabou criando um gargalo
processo de pagamento, de análise de pagamento, quer dizer, da plataforma. Mesmo assim, a gente teve, acho que, em torno de 5 mil pessoas no exterior, e aqui no Brasil, como houve, vamos dizer assim, um fluxo muito grande, concentrado próximo da hora do jogo, não se conseguiu ter capacidade de processamento suficiente, mas mesmo assim, perto de 100 mil pessoas acabaram podendo ver o jogo na plataforma, mas devido às centenas de milhares de pessoas que acabaram não conseguindo ter acesso, a gente entendeu que era importante a gente liberar o sinal para todo mundo, mas é importante mostrar, quer dizer assim, que a estratégia não estava errada, quer dizer, na verdade, havia uma demanda e uma demanda muito grande para o jogo. No fato é que a gente precisa operacionalmente evoluir, mas isso faz parte do processo de aprendizado que a gente vai tendo mesmo. Tá aí o Landim, então, falando sobre essa questão da transmissão do jogo de ontem. E, assim, o que eu destaco, né, em relação a tudo isso que aconteceu eles não esperavam que teria tanta gente assim acessando, não deveria ter sido feito um teste antes para ver se a plataforma aguentaria tanta gente tentando acessar simultaneamente, até porque a gente sabe que as pessoas deixam para comprar o jogo ali próximo ao horário do jogo mesmo, em cima da hora. Flavinho, eles não esperavam que teria tanto acesso assim, não contavam com esse erro que poderia ter acontecido? Renata, não sei. Se a gente critica o Flamengo, a gente corre risco hoje em dia de ser aqui inundado por manifestações e torcedores em redes sociais. Vocês só falam mal, etc. e tal. Cara, não sei, bicho, não sei. Deveriam ter noção, claro que deveriam ter noção, evidente. Mas foi o Flamengo que escolheu a plataforma. A plataforma é uma plataforma que existe há um tempo. Eu mesmo conheço bem essa plataforma, Maicujo, porque é uma plataforma que transmite tudo que é tipo de esporte. Se você tem, por exemplo, um campeonato de futebol society, Renata, e você quer usar essa plataforma para transmitir, você pode alocá-la, né? Eu cansei de ver jogo da Portuguesa na Série A2, quando estava na Rússia, durante a Copa do Mundo, por essa plataforma, que é utilizada pela Federação Paulista de Futebol para transmissões de jogos. CBF também? Então, para transmissão de jogos de outras divisões, tá tudo bem. O Flamengo, como disse o presidente, está experimentando, está tateando esse mercado. O Flamengo está apostando no streaming, né, como talvez o seu futuro próximo, e beleza, vai em frente. Só acho o seguinte, teve gente que pagou. Eu acho que quem pagou deve ter ficado meio full pistola, né? Fala, pô, eu paguei esse troço, aí de repente passa de graça de novo. Vai acabar sendo reembolsado, né, Flavinho? Eu não sei. Mas, claro que... Não, vai ser reembolsado. Pelo menos essa informação, mas é claro que dá uma dificuldade a mais. Além de ter conseguido acessar, quem conseguiu, agora tem que fazer um cadastro para ir atrás do seu reembolso de R$10. Ótimo, que saco, né? Isso me lembra quando o Flamengo jogou com a Portuguesa uma vez no Maracanã, Calheiros, e o presidente da época era o Kleber Leite, e aí ele falou assim, essa Portuguesa aí, imagina, se nós perdermos desse time aí, eu devolvo o valor do ingresso. 54 mil pessoas no Maracanã, acho que foi em 98. A Portuguesa ganhou de 3-2. No dia seguinte, tinha fila na Gávea, né, pedindo o ingresso de volta, o valor do ingresso de volta. É mais ou menos o que vai acontecer com essas pessoas que pagaram. Agora, quando o presidente Landim diz que deu certo, desculpa, eu vou discordar dele. Não deu certo. Não deu certo. O plano inicial era fazer a transmissão por essa plataforma para ganhar dinheiro. Ele falou isso no sábado aqui para a gente. Precisamos de receita, precisamos pagar as contas, precisamos pagar os salários e tudo mais. E no fim deu errado. Deu errado porque o número, se ele falou em 100 mil pessoas, um número muito pequeno de pessoas que pagaram, e o dinheiro terá de voltar. Então, até agora, nessa sua cruzada contra a TV Globo, o Flamengo está tomando um prejuízo. Essa é a realidade. O Flamengo tinha 18 milhões ofertados pela Globo para fazer o Campeonato Carioca. Não quis. Ok, está no direito dele, né? Mas está muito longe de recuperar essa quantia com esses esquemas todos. E agora o jogo de quarta-feira, o Flamengo não vai poder comercializar, né, Calheiros? Porque... Não, o mundo do Fluminense.
O mandante é o Fluminense, quer dizer, é um jogo a menos. De repente acaba o Campeonato Carioca na quarta-feira, que é uma chance enorme, enorme. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. Acaba o Campeonato Carioca, o Flamengo campeão da Taça Rio também, acabou a possibilidade do Flamengo de arrecadar alguma coisa com essas transmissões. É como a gente fala, né, o Ricardo Lai, é como a gente fala, bugou. Houve um bug, né, ontem, com a tentativa de acesso para visualizações da partida. E houve um bug também no sistema de pagamento, que é outra plataforma, né, parceira do Flamengo, que levava muito tempo para autorizar, né, para reconhecer a compra dos torcedores, o pagamento dos torcedores. Então, ali em cima da hora, tanto é que as mídias sociais do Flamengo não tiveram nem tempo hábil para trabalhar a divulgação do jogo. Não foi isso, Lai? Já estava com bola rolando quando houve o primeiro tweet do Flamengo avisando que estava liberado o sinal na Flá TV pela internet. Foi mais ou menos por aí. Tem muita coisa para ajustar, né, Lai? É um terreno novo também que o Flamengo está pisando, né? Exatamente. Até antes do jogo, o Flamengo fez uma publicação, mas logo em seguida foi apagada. E daí depois, como você falou, durante o jogo, né, liberando o sinal. Mas esse é o pensamento da questão, né, dos 18 milhões de reais, né, que o Flamengo, não, por seu direito, e é legítimo o direito de não negociar com a emissora, com a TV Globo, mas nesse novo terreno não conseguiu o efeito esperado. E por que o teste agora, pelo menos o presidente Rodolfo Landim defendeu? Porque não é só no Campeonato Carioca que o Flamengo tem essa possibilidade, porque já tem contrato com a Globo do Campeonato Brasileiro, os contratos da Libertadores, ou seja, não teria outras oportunidades, a não ser que o Flamengo não vença, né, não conquiste o Campeonato Carioca agora na quarta-feira, tem mais 2 jogos para definir o Campeonato Estadual. Mas, e antes ainda, foi na quinta-feira, se não me engano, a gente apurou que o Flamengo estava negociando com uma emissora de TV, não TV aberta, para transmitir o jogo, mas a tendência seria a Flá TV e estava em negociação também com o aplicativo. Então o Flamengo vem negociando, agora tem essa liberdade com a MP e vai testar, como o presidente falou aí na entrevista, né? Vai testar até conseguir um efeito esperado, um sucesso na sua transmissão própria. Ô, Paulo Lima, e a gente está falando assim dessa questão da transmissão, a ideia do Flamengo ela é boa, mas ela acabou que não deu certo. Mas você acha que o Brasil, assim, não falando só de Flamengo, porque a gente não vê outras TVs, a gente não tem o Real Madrid TV, o Barcelona TV passando os seus jogos. E a gente vê aqui no Brasil o Flamengo tentando ir por esse caminho. Você acha que é por aí mesmo que vai dar certo ou o Brasil não está pronto ainda para isso? Renata, eu acho que a população brasileira não tem esse acesso ainda, né? A torcida do Flamengo canta em prosa e em verso, né? Favela, favela. E é sempre essa entonação do povo, né? O Flamengo da geral era o Flamengo da geral, de arrepiar, né? Quem não lembra daquele cidadão que ficava ali correndo para um lado e para o outro? Ataca, 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 né? Aquele cidadão forte. O outro com radinho na orelha, com chapeuzinho de nordestino. As figuras do Flamengo se identificam com o povo. Essa pressão popular que o Flamengo teve, inclusive com pichação, demonstra, sim, que o Flamengo, nesse momento, diretoria Landim, está se afastando um pouquinho da massa, né? E a massa é rubro-negra, né? O povo é rubro-negro, o povo é corintiano, né? Então tem essa coisa assim, o povão, a massa brasileira, não tem acesso aos streamings, né? E a qualidade é ruim, é péssima. E essa semana, eu até comentando aqui com a gente, essa dificuldade que a gente tem de trabalhar, já era antes da pandemia, mas agora com a Flá TV, Vasco TV, Corinthians TV, Arrancatoco Futebol Clube TV, qualquer coisa TV, o cara só foca a imagem do patrocinador, né? O cara mostra a chuteira, mostra o logo do patrocínio, mostra daqui, mostra dali, e a mesma coisa, não estou fazendo crítica aos colegas não, viu, gente? Não estou fazendo crítica aos colegas não, muito pelo contrário. A Luana, que trabalhou com a gente, repórter, não estou fazendo crítica ela não. Mas você virou um canal oficial, o Landim vai lá e fala o que quer. Fala o que quer. Ah, foi um sucesso. Como assim, cara pálida? Cadê o dinheiro? A gente viu ontem todo mundo reclamando, pô, depositei a grana, paguei, não recebi o sinal. Agora o cara tem que fazer um processo para receber R$10. Então, assim, essa coisa toda muito fechada dos canais de TV, repito, não estou fazendo críticas, nada,
de comportamento profissional, estou fazendo críticas ao veículo que só dá voz àquilo que interessa ao dirigente, nesse momento. Você não tem um contraditório, você não tem um contraponto. Mas, Paulo Lima, aí é que está. Eu concordo contigo que a gente tem visto, o que a gente vai ver, não é só no Flamengo. Não, eu acho que não. É clube do mundo. É uma linha editorial diferente. O torcedor que vai acessar o canal do seu clube, ele vai acompanhar as notícias pela ótica do clube. Né? Ele não vai procurar aquele canal para... Vamos lá, ele não vai procurar para se informar, ele vai procurar para torcer. Né? Quando ele quiser informação, quando ele quiser uma notícia que seja tratada por todos os lados, enfim, ouvir todos os lados e debater, não vai ser na emissora do clube, não vai ser. Mas o que eu estou me referindo ao produto é justamente promover, né? Promover as questões do próprio clube. Mas, então, o que eu coloquei no início da minha colocação... Não é contradição. Foi exatamente isso. Nesse momento pós-pandemia, como não se está tendo acesso a nada, esses canais que são exatamente para vender a imagem do clube, eles são exatamente para isso, para vender o produto do clube. Então, a gente fica refém, por exemplo, de uma sonora dessa do Landim, e a gente tem que botar no ar aquilo e pronto. O Landim no expediente no sábado, né, falando, a gente reproduziu as palavras do Landim no expediente, teve no rádio no sábado, reproduzimos as palavras do Landim no expediente de futebol. Aí você tem o contraditório. Claro, exatamente. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas acabou o jogo, você não tem o contraditório. Né? Porque nem as entrevistas que os clubes europeus, quando acabam o jogo, eles botam lá o banner, botam um jogador, botam outro jogador, e aí com o microfonezinho você vai lá e entrevista o cara. Mas nessa posição que o Flamengo estava de transmissão, isso não tinha nem essa chance. Né? Porque as televisões não têm acesso. Né? Na Espanha, o Euler esteve aqui com a gente, ele falou, gente, é tudo aberto. O que você quiser ver, o cardápio é aberto. Então teria que ser assim, para voltar na questão da cobrança. Para que cobrar? O ideal é manter todo mundo em casa. Para que cobrar? Abre o sinal, como abriu a Flá TV. Vai explodir de visualização. Né? Então, é difícil. Aí você vê o sinal é ruim, a qualidade da transmissão é péssima, né? E por aí vai. É lógico que é um aprendizado. Eu acho que é um futuro ainda distante. Eu acho que as emissoras de TV, como a Globo, e como nós que transmitimos Libertadores da América, e como tantas outras que transmitem o Sul-Americano, outras competições, inclusive de esporte amador pelo Brasil e pelo mundo, elas serão uma referência da massa popular. Porque, queira ou não queira, quem hoje pode pagar um pacote de internet? É difícil. Né? Então, a parabólica que capta sinal de alguns sinais de canais abertos e não são os fechados, fechados somente nos pequenininhos, mas você vê que no interior do país é todo mundo de parabólica. Ninguém pode ter um sinal tipo de satélite e talvez de cabo, como que está aqui os dois, não vou fazer propaganda dos dois, mas você tem sinal de cabo e sinal de satélite. Quem que pode ter isso nesse país hoje em dia? É muito pouco. Numa população de massa popular, é muito pouco gente que tem acesso. E o Flamengo é povo, o Flamengo é exatamente a sua essência, do povão. E o Landim afastou o povão, por isso é crítica na internet, por isso é pichação. Todo esse reflexo que o Flamengo está vivendo depõe contra aquilo que o Flamengo construiu em toda a sua história. Lai, você queria pontuar alguma coisa também em relação a isso? O que você estava querendo falar? Só sobre entrevista coletiva, o Flamengo adota duas posturas diferentes. Durante a semana, quando disponibiliza um jogador ou um profissional para ter esse contato com a imprensa, acontece, aí a gente participa enviando mensagens através de um aplicativo, né, de mensagem, faz a pergunta e tem o sinal da Flá TV. Após os jogos, aí é diferente. Aí não há essa entrevista coletiva virtual, digamos, e que poderia muito bem ser feita a exemplo do que acontece ao longo da semana. Então, só tem essa entrevista para a Flá TV. Então, são duas posturas diferentes de um mesmo clube. Quando é pós-jogo é uma coisa, quando é pós-treino é outra. E mesmo essas perguntas que vocês enviam, eles selecionam ou não? Eles fazem todas as perguntas que vocês enviam? Não, a pergunta, a gente, inclusive, eles pedem para a gente, tem uma chamada, digamos assim, né, uma chamada para a ordem, né, de perguntas. Aí
você vai enviando a sua pergunta, né? Cada 3 perguntas, né? A assessoria de imprensa, agora vai o da imprensa A, B e C, agora vai os próximos. Aí você faz a pergunta no momento. E daí o jornalista, né? No caso o Emerson Santos, que é o narrador da Flá TV, ele lê a pergunta, né? Identifica o repórter que fez a pergunta e faz no momento, na hora. Essa na verdade, é uma novidade ainda, né? Os clubes, evidentemente, não só o Flamengo, mas isso daqui a pouquinho será ferramenta para tantos outros. E claro que eles vão se aperfeiçoar, né? A gente viu recentemente a entrevista coletiva do Jô, por exemplo, né? A apresentação do Jô no Corinthians. E foi uma coletiva virtual, nesse mesmo modelo que o Lai está relatando aí. Né? Daqui a pouquinho a gente tem o Andrezão aqui, o André Cavalcante participando com a gente no Bom Dia Foz, o próprio Marcel Caprese. Eles podem falar também dessa experiência com os clubes de São Paulo, mas tem sido, né, vamos usar esse termo aqui, uma nova realidade. E é evidente que, como nova realidade, ela vai evoluir, ela vai ter ajustes, né? E você não vai ter a sua excelência nas primeiras experiências. Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu concordo com o Paulo Lima quando ele cobra, e acho que deveria abrir pós-jogo, deveria ser uma coisa mais prática, para que todos pudessem participar, né? E trazer perguntas. Mas eu fico na expectativa de que isso vá acontecer. E eu acho que muito em breve vai acontecer. Mas é isso, é um modelo, é um produto muito novo. E o que eles querem saber é a dimensão, até onde, até quanto, né, Flavinho? Eles podem arrecadar, porque o objetivo é sempre esse, é a arrecadação. Quanto eles podem arrecadar com essa nova ferramenta. E eu acho que esse é o caminho que esses clubes que são pioneiros estão procurando, né? Calheiros, sinceramente, eu não acho que essa ferramenta seja tão nova. O YouTube existe há anos, né? Modelo de transmissão. Não, e o modelo de transmissão também não chega a ser uma grande novidade. Era isso que eu estava discutindo a semana passada, quando se fizeram loas de elogios ao Flamengo pelo sucesso estrondoso no jogo contra o Boa Vista, a quantidade espantosa de pessoas que entraram no YouTube. Gente, pela TV aberta, o jogo do Fluminense contra... Não lembro nem quem foi. O jogo do Botafogo contra a Portuguesa, foi isso, né? Teve uma audiência, quando a gente pega os números de TV aberta, igual a do jogo do Flamengo. É claro que o Flamengo tem uma torcida muito grande, é claro que o Flamengo tem de usar o fato de ter uma torcida muito grande para arrecadar mais. Qual a novidade disso? Zero. Já faz isso. O Flamengo é o time que recebe a maior cota de TV. O Flamengo é um clube que, como tantos outros do Brasil, já recorreu a empréstimos da televisão, adiantamento de cota para pagar suas contas. O dinheiro da televisão é a maior fatia da receita dos clubes de futebol brasileiros. Eles não podem reclamar muito disso, né? Então, que caminho que o Flamengo quer adotar? Quer fazer suas próprias transmissões? Ok, faça, não tem problema nenhum. Conseguiu até enfiar o goela abaixo do Brasil, dos outros clubes, das emissoras de televisão, todo mundo, uma medida provisória, num momento em que ela já não tinha nenhuma urgência para ser aprovada ou para ser publicada, né? Mas o Flamengo está na dele. Só que é o seguinte, como é que o presidente do Flamengo vem ao público depois nessa entrevista depois do jogo de ontem e diz que foi um sucesso? Que aconteceu? O que aconteceu ontem foi um retumbante fracasso. É isso que eu falo. Porque ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu arrecadar, ele deixou um monte de gente pé da vida, vai dar trabalho para as pessoas que conseguiram pagar e vão ter de trazer o dinheiro de volta. E, repito, no Campeonato Carioca, que poderia render ao Flamengo 18 milhões de reais, vai render nada. Então, que me desculpe o grande empresário que o grande executivo que o senhor Rodolfo Landim, mas ao final do Campeonato Carioca, o Flamengo deixou de arrecadar uma boa grana, um grande dinheiro, né? De novo, tem todo o direito de achar que merece ganhar mais. Tem todo o direito, claro que tem. Todo mundo tem. Mas você precisa ter uma alternativa, então, para ganhar o mais. Não, se eu não vou vender para a Globo, eu vou fazer dinheiro de outro jeito. E o Flamengo não fez. Então, dizer que isso aí foi um sucesso, não foi. Desculpa, foi um retumbante fracasso, um clamoroso fracasso, financeiro, inclusive. E agora o Flamengo só vai poder brincar disso aí de novo no Campeonato Carioca do ano que vem.
Porque o brasileiro está vendido, porque a Libertadores está vendida, a Copa do Brasil está vendida, porque esses campeonatos têm donos, né? Tem donos que vendem os direitos. Então é isso, deu errado. A verdade é essa, deu errado. Por mais que tenha muito flamenguista que fica batendo palma, acha que acabou o monopólio, que é um grito de independência e tudo mais, eu acho isso uma baboseira tremenda, entendeu? No fundo, já que nós estamos falando de dinheiro, perdeu 18 bilhões de reais. A gente podia ficar aqui até meio-dia conversando sobre esse assunto, que dá